Cindy, as lobas, sejam bem-vindas. Estamos aqui, Las Lobas Círculo, livro Mulheres que Correm com os Lobos. Tá aqui sempre conosco, doutora Clarissa Pícolas Estés, conto do Patinho Feio. Estamos no trecho que se chama Sentimentos Congelados, Criatividade Congelada, como ela separa em subtítulos, né? E a gente vai desbravando esses subtítulos na nossa vida, no empreendedorismo, o que acontece, né? O que significa esses sentimentos congelados, criatividade congelada. E hoje, duas convidadas, duas parceiras aí desse círculo, vou convidá-las pra cá, tomar um gole aqui. Vamos brindar, né? Já vou convidar aqui a Edith e a Vika pra começar. Vamos lá. Bora de Mulheres Correm com os Lobos. Ai, Sejam bem-vindas. tudo bem? Boa tarde. Oi, Vika. Oi, Edith. Oi, Tuti. Tuti. Tudo bem, mulherada? Então, hoje, mais uma vez, estamos aqui no círculo. É tão importante esse olhar para o livro, para a nossa vida, para tudo que acontece aí no dia a dia, trazer essas experiências. E esse trecho, Sentimentos Congelados, Criatividade Congelada, acredito que todas nós passamos em algum momento, ou seja o congelamento, ou quando a gente não se acha, congela, trava, que é o que as mulheres falam, tô travada, tô parada, tô naquela estagnação ali, de não conseguir tomar decisões, muitas vezes, de não conseguir fazer algumas coisas que são necessárias para ter um negócio, ou para decidir, vou lá fazer uma transição de carreira, ou então vou fazer uma mentoria, ou vou ser terapeuta. Congela ali, não sabe nem como fazer o descongelamento disso. E vai procurando qualquer coisa. E também tem os relacionamentos, que a Edith fala muito, que quando a gente procura qualquer relacionamento ali, vai pulando de lago em lago, como o Patinho Feio fez ali. E aí, pra gente começar, já vou trazer um trecho aqui pra gente comentar a primeira parte. E aí, quando vocês forem falar, quiserem comentar, se apresentar, falar mais uma vez aqui quem são, sempre é bom, sempre tem outras pessoas aqui olhando. E já introduzir algum assunto relacionado a esse primeiro trecho aqui, que já é bem impactante, que ela já começa dizendo, né? As mulheres lidam com o isolamento de outras formas, como o patinho que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para o relacionamento, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Peraí, então, um barulho, acho que é do fone, tá? Acho que é do meu. Aham. Acho que agora deu. Uhum. Então, gurias, o que a gente pode dizer para essa mulherada sobre esse congelamento, esse patinho lá, a história do patinho, que ele sai lá da onde ele nasceu e vai mudando de lago em lago, até que ele congela, em alguns lagos, né, congela ao redor dele, ele precisa de ajuda para sair do congelamento ali. Mas, olhando para a nossa perspectiva de vida, né, Edith e Vika, o que acontece? O que é esse congelamento? Como que a gente fica escolhendo muitas vezes coisas que nos congelam? Por que isso, encarar a vida desse jeito, travando a nossa criatividade, como ela fala ali, as relações e tudo mais? Vou falar eu. Esse congelamento que vem relacionado aos relacionamentos, né, por exemplo, que é o que eu gosto de falar bastante, tem muito a ver com o que eu experienciei no passado, né, em relação ao relacionamento. Então,
A gente percebe que o caminho não está certo, o caminho não está correto. A gente tem esse outro lado que avisa, que é da intuição e tudo mais. Mas a gente não dá ouvidos. E aí, quando a gente congela, é na hora que você tá, que nem ela fala aqui mesmo, é um ato de defesa, né? Quando a gente congela. É um ato de, na verdade, é um ato de fúria, de muita raiva. Então, passar pela situação que eu passei no relacionamento, que era um relacionamento talvez que eu não quisesse, fez com que eu congelasse ali para aceitar o que era o padrão de um casamento. Então, como eu aprendi que o casamento era daquele jeito mesmo, eu precisava congelar nos meus sentimentos, na minha maneira de ser e tudo mais, congelar essa minha parte criativa da mulher selvagem para eu aceitar aquele casamento. E um dia eu acabei quebrando esse gelo, né? Que nem o patinho feio saía dos lugares lá que estava congelado, acabava caindo em outros congelamentos. Mas isso precisa de uma sede de vida, né? Uma percepção mais aguçada sobre o que a gente quer. Quando a gente está congelada, a gente não consegue ter essa percepção. A gente não ouve o que os outros falam, fala, olha, isso aqui não tá bom. A gente não consegue aceitar a informação como algo para mim. Eu sempre vejo aquela informação como, nossa, minha amiga está passando por isso, tenho certeza que ela vai gostar desse assunto. A gente não pega pra gente isso, né? E isso é importante a gente dar uma olhada, porque depois que eu fiz essa quebra do gelo, né, que eu saí, que eu resolvi desbravar, né, uma vida diferente do que aquela que eu estava vivendo, a mente da gente começa a ampliar. A mente da gente começa a dar novas formas de a gente poder resolver a mesma questão. Mas quando a gente está congelada, não tem como, né? Uma pessoa congelada, fica fria. Ela não consegue ampliar. E é isso. O que você acha, Vika? Tá sem som, Pica, não. Não tô te ouvindo. Não estamos. Opa, deu agora? Eu Sim, tinha desligado o microfone aqui para não interferir, esqueci. Bom, mas eu acredito sim, né, que é por esse viés, né, tanto nos relacionamentos quanto em outras interfaces da vida, né? Então, eu, na verdade, queria trazer uma outra interface, que é o quanto esse congelamento interfere na construção da nossa vida criativa, na construção da nossa vida feliz, né? Enfim, né, como um todo, né? Porque o inverno, o gelo, né, esse congelamento, assim, são representações de um mergulho, né, que é o inverno da alma, né, um mergulho que a gente é obrigada a fazer, assim, em dores que a gente não está querendo olhar, né? Então, assim, um limite, né, de um excesso de não aceitação, assim, de amortecimento das nossas inquietações, da nossa natureza instintiva, que chega a um ponto tal, né, que às vezes a pessoa vive eternamente naquilo, não consegue sair até um dia, né, que acontece algo assim dentro da alma, né, um burburinho, um turbilhão dentro da alma que rompe com aquele gelo, porque não dá mais, porque a alma, enfim, a nossa natureza, ela é uma natureza mais instintiva, e assim, a gente tem sabedorias internas que vão dizer assim, olha, você está se formatando a uma forma de ser que você não é, na verdade, né? E não tem como isso dar certo, né? Então, se a gente olhar, assim, para um pouquinho, assim, resgatando um pouquinho da história do Patinho Feio, né? Ela é uma história de aceitação, né? Porque a gente nasce no mundo, assim, com uma série de inquietações, com criatividade, com uma luz interior, assim, e muita curiosidade, né? Toda essa força criativa que vem na nossa infância, e o mundo vai nos podando, né? Que você vai se deparando assim, e você vai sendo castrada dentro daquilo que a sociedade espera, né? Que nós mulheres sejamos, né? Mulheres e homens também, né, gente? Isso acontece também com os homens, mas né, dentro do universo feminino, assim, a gente sofre muito
dessa domesticação, dessa castração da nossa natureza, das coisas que a gente gosta de fazer, das coisas que a gente gostaria de ser, né? E aí o congelamento, ele está diretamente ligado com isso, porque se eu não posso ser aquilo que a minha alma almeja ser, a forma de eu suportar isso é eu congelar, eu anestesiar, né? Só que a gente não aguenta fazer isso, ou vai viver a vida inteira infeliz, né? Chega uma hora que ou a alma morre mesmo, né? Claro, de uma forma aqui figurativa, né? Ou a pessoa não aguenta e vai romper esse gelo, né? Porque ela diz lá que o congelamento ele está diretamente relacionado, né, com a morte da criatividade, né? A criatividade, assim, se a gente for olhar lá em outros pontos da Clarissa, ela fala que a criatividade ela é o alimento da vida criativa, né? Ela é o alimento da mulher instintiva, né? Dos nossos saberes interiores. Então, eu trago esse outro olhar, assim. Não, então, é muito interessante isso que você falou a respeito do congelamento e agora me ocorreu uma outra coisa aqui, né? Que o congelamento é um estado natural do ser humano, que é uma questão de sobrevivência, né? E como nós temos ainda o cérebro reptiliano, que é esse que comanda a nossa parte mais instintiva, né? De sobrevivência, em várias situações a gente vai experimentar ou lutar, ou fugir, ou congelar, né? Então, quando eu imagino, por exemplo, que uma situação é muito ameaçadora para mim, vai entrar em ação essa minha parte mais primitiva, que é o de lutar, fugir ou congelar. Então, a gente precisa avaliar isso porque depois do cérebro reptiliano veio o cérebro límbico. E esse cérebro límbico é onde existem as emoções. Por exemplo, um réptil, ele não fica assim traumatizado se ele for atacado. Ou se ele precisar fugir, ele não vai ficar analisando, falar, nossa, mas caramba, agora eu vou ter que correr para lá. Ele não analisa, ele só passa por aquilo e tudo bem. Foi machucado, passou, acabou. Só que nós, seres humanos, adquirimos esse cérebro que veio depois do reptiliano, que é o límbico. E o límbico é onde tem todas as memórias de longo prazo e o límbico também é onde tem as emoções. Então, em cima desse congelamento, ainda vem essas emoções que fazem com que a gente sinta a incapacidade, o sentimento de injustiça. E isso tudo vai fazendo com que a gente faça um panorama da nossa vida ali que faça com que a gente permaneça mais congelada ainda. Fala, não, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Por quê? Ela pega referências lá do passado que ela viveu, que estão nesse cérebro límbico, e aí fica reproduzindo isso, porque foi só isso que ela aprendeu. Essa visão dela falando sobre o congelamento é uma coisa muito interessante, porque quando eu analiso no meu cérebro, na minha mente consciente agora, eu posso fazer a mudança. Tanto que ela diz aqui que isso é uma atitude, não é uma coisa que a pessoa fala assim, não, mas essa situação me fez congelar. Com essa situação, o que é que você pode fazer? Você pode fazer outras coisas, a não ser congelar. Você pode lutar ou fugir. Vamos falar do cérebro reptiliano de novo. Mas quando eu não decido fazer nada disso, ela mostra aqui que isso é uma atitude, é uma decisão. Nós podemos tomar uma outra decisão porque nós não somos mais répteis. Nós somos agora pessoas que têm cérebro límbico também e o cérebro do córtex pré-frontal, né? Que é a parte racional. Então, se eu agora fico me vitimizando e falando assim, ai, mas esse gelo tá acabando comigo e não sei o quê, o que eu vou fazer da minha vida? Isso não resolve. A gente precisa agora ampliar. Foi o que o Patinho feio fez. Ele saiu. Ele até caiu em outro lago congelado, mas ele fez alguma coisa. E vai acontecer com a gente. A gente vai sair de uma situação, vai cair em outra, vai sair de outra. Mas isso é o estado de evolução para que a gente possa melhorar como seres humanos, né? Melhorar as nossas habilidades, melhorar as nossas capacidades, para que a gente tenha a compreensão de que realmente a gente tem capacidade de resolver.
uma determinada situação. Foi isso que aconteceu lá no meu casamento. Falei, poxa, não deu certo dessa forma que eu aprendi. Agora eu vou ter que aprender uma outra. Eu vou ter que me virar e aprender uma outra. E a gente aprende quando a gente está mais suscetível a aceitar, sabe? A reter novas informações sobre o que está acontecendo. Como que eu posso aprender? Como que eu posso atuar agora a respeito desse novo aprendizado? Então, a paralisia, esse congelamento, não é questão de azar. Não foi essa situação que me fez ficar assim. Sim, foi através dessa situação que me causou esse congelamento. Mas eu posso tomar uma atitude e sair dele. Resolver derreter esse gelo. Fazer alguma coisa. Ela fala aqui também que na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. E aí, esse estado que é o pior de todos. Porque a gente não congela só em uma situação, a gente vai ficando congelado em várias. A gente vai perdendo esse sentimento que a gente tem. E o sentimento também da intuição, sabe? De poder criar e tudo mais. Tudo isso vai ficando congelado. A gente vai perdendo os nossos sentimentos. A gente acaba perdendo a empatia com a gente mesma. A gente acaba perdendo o nosso amor por nós mesmas. E isso tudo vai virando um bolo, porque o meu relacionamento comigo é o relacionamento que vai refletir o meu relacionamento com os outros. Então, a gente precisa prestar mais atenção no que a gente está sentindo. Para que a gente possa observar, eu tô muito fria. A gente pode até estar fria em alguma situação, mas não permanecer fria para sempre, né? Mas uma questão é, assim, parece que a pessoa que tá, né, dependendo da situação, dependendo do sentimento, sei lá, o que ela passou, e as crenças, isso que a Vika estava falando, do quanto a gente foi podada e tudo, ela não consegue nem agir no sentido nem de trocar o lago, nem de nada. Ela tá ali, do tipo, nem que é aquela mulher que às vezes tem vontade só de dormir, ou tem vontade de ficar só ali, não fazer nada, não mexer nas coisas, não mexer no computador, nem no celular, ou se anestesia, que seria um congelamento também, ir lá pro celular e assistir muitos vídeos, ficar rindo ali 15 segundos, 1 minuto e 30 daqueles vídeos ali, passando, ou assistindo Netflix, como todo mundo fala, fico anestesiada ali que eu não consigo nem ter a atitude de sair dali, não tenho força, não tenho o meu sentimento como se estivesse vazio aqui dentro, assim, a sensação tô vivendo por viver, não tem sentido, não tem um objetivo de vida, tô ali, e eu acho que o Patinho, o caso dele ali, que ele foi mudando, teve a questão dele se abrir, tá? Ele foi indo para cada lado e tudo mais. Mas ele também abriu para ser ajudado. Ele entrou lá quando ele ia morrer e veio lá não sei, não me lembro como é que ela chama lá, mas um fazendeiro, tipo assim, e quebra o gelo, né? E liberta ele. Só que ele ficou sempre se comparando, que é o que a gente tinha comentado no encontro que a gente falou um pouco antes desse círculo aqui, da gente comparar, né, com a evolução de outras pessoas, de outras mulheres que tiveram sucesso, o que a gente acha que é o sucesso, ou a gente olha para um casamento e acha que aquele casamento é perfeito e o nosso não é. E eu olho para aquela empresa e eu acho que a empresa dela é perfeita, eu sou a terapeuta perfeita, ela é a terapeuta perfeita, eu nunca vou ser. Eu entro nessa vibe eu não consigo nem me mexer, é uma sensação de que esse fogo apagado, como ela fala aqui nesse trecho, acho que a Edith comentou também, no sentido de que como é que é? Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique da alma porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Então, uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ele inibirá a função criativa. Então, essa função criativa parece que nem tem o que fazer. E aí, depois, naquele outro trecho ali que ela fala dos escritores, né, que a gente pode relacionar com mulheres, escritoras, artesãs ou terapeutas, qualquer profissão, né? Quando o escritor... E tem vários filmes que mostram escritores que não conseguem ter inspiração, que eles viajam para outros lugares e eles vão para um lugar fechado ou numa fazenda para poder tentar recuperar que eles não conseguem escrever, ou eles acabam sendo um escritor que eles não imaginavam que seriam, porque eles queriam fazer um sucesso, ter um best-seller.
Só que eles estão tão gélidos ali, como ela fala, que não parece que não sai essa criatividade, né? E como que faz pra gente sair? Como é que faz para essa mulher que tá, dependendo, né, do caso, mas em geral, assim, essa mulher que tá gelada totalmente, como é que faz para acender um pouquinho desse fogo para poder olhar para essa criatividade, assim, o que que vocês acham desse movimento que ela tem que fazer, assim? Eu acho, gente, que primeiro a gente, assim, eu acho que a proposta é olhar para a história do patinho como uma referência, né? Para chegar na resposta dessa pergunta que você fez, Tuti, e entender que isso é uma jornada, né? Que, assim, claro que a gente tem que olhar para as coisas que a gente pode fazer diferente, mas, assim, às vezes a gente está num momento da vida que a gente simplesmente não tem as condições psíquicas internas para fazer o movimento da mudança, né? Então a jornada do patinho nos mostra isso, né? Ele sai em busca. Primeiro ele tenta se adaptar, né? Tipo assim, e a gente, se a gente olhar para a nossa vida, em qualquer situação, né? Seja no empreendedorismo, seja no seu trabalho, nas relações com amigos, com a família, com relacionamentos, né? A gente tenta se adaptar, mas aquilo dói porque a gente não é aquilo que a gente está tentando ser, né? Então ele sai, chega uma hora que ele foge, né? A mãe dele desiste dele, ele foge, ele vai em busca e ele faz um monte de coisa aqui errada, porque foi o que ele aprendeu, né? Tipo assim, ele vai tentando, até que ele chega numa hora que ele também está exausto, né? Se a gente for falar sobre exaustão, acho que exaustão é uma palavra que nós mulheres sabemos bem direitinho assim, o que significa na alma, a gente sabe, né? Assim, nas entranhas a gente sabe o que é exaustão. Essa exaustão, ela não é só física, ela é psíquica, ela é um cansaço, assim, de tipo, meu Deus, né? Tipo, há quanto tempo? E aí, quando a gente entra num estado de exaustão, a gente realmente congela. Isso é natural, isso faz parte, inclusive, do processo de individuação, de maturação da psique feminina, né? Da psique humana, né? E aí, esse congelamento, ele faz parte, inclusive, do processo para você poder sair dele, né? Não que ele seja bom, não é bom. O risco é você ficar ali, né? Então, assim, quando você trouxe aqui, né? Você trouxe o exemplo de filmes que falam de escritores e tal, né? Você já trouxe algumas pistas do que a gente pode fazer. Por que a Clarissa fala, assim, em todos os contos dela, de cabo a rabo, você vai ver que ela vai tocar que a criatividade é o alimento da vida da mulher selvagem. É o alimento da mulher selvagem. O que é a mulher selvagem? É a nossa sabedoria instintiva do nosso aspecto feminino da nossa psique. Né? Que está relacionado com a nossa alma, está relacionado com o nosso processo interno de autoconhecimento. Né? Então, se a criatividade é o alimento para isso, é a criatividade a porta, então, a chave, né, para a resposta dessa tua pergunta de como é que a mulher sai. Né? Porque não é à toa que ela dá o exemplo aqui, né? Que assim, toda pessoa que passa por um bloqueio criativo, que é disso que a gente está falando agora, mas que eu acho que a questão do patinho feio não se resume ao bloqueio criativo, ele é uma etapa dessa jornada, né? O bloqueio criativo, ela diz ali, ela dá o exemplo, olha, todo escritor sabe que, assim, quando está com bloqueio criativo, senta a bunda na cadeira e começa a escrever mesmo que tu não tenha nada, que não sai do lugar. Porque é no movimento e no fluxo que a criatividade começa a ser acionada. A gente até conversou essa semana sobre isso, semana passada, né, que a gente se encontrou, a gente conversou sobre isso. Porque eu sou arquiteta, né? Para quem não me conhece aqui, eu sou arquiteta há mais de 20 anos. E as pessoas que têm profissões que estão relacionadas à criatividade têm um pouco mais de familiaridade com esse processo de, assim, constantemente passar por bloqueios criativos na execução do seu trabalho. Né? A gente passa por isso, tá? Você tá em flow, o negócio vai, né? Inclusive, você não precisa nem dormir, né? É tão profundo, é tão, assim, transbordante que a pessoa, tipo, trabalha horas sem parar porque tu tá conectado com aquele negócio. E aí, geralmente, bloqueia. E aí bloqueia e parece que você não sabe mais nada do que tu sabia, parece que você nunca foi boa o suficiente, que tu nunca soube, que você não sabe fazer, que você nunca mais vai saber fazer, sabe? E isso aqui tem cheiro de quê? Tem cheiro de síndrome da impostora, tem cheiro de perfeccionista, né? Então, o que é?
né? A gente sabe, tá, mesmo que tu tá lá, tipo assim, sentindo, né, a última bolachinha do pacote lá estragada, né? A bolachinha não é a bolachinha boa. E mesmo que tu esteja assim, tu sabe que tu tem que sentar e começar a fazer. E as primeiras coisas que tu fizer, elas vão sair ruins, porque tu não tá em fluxo. Só que o único jeito de entrar em fluxo é você continuar insistindo naquilo, porque vai chegar uma hora que vai, sabe? Mas isso é importante para a gente entender que essas ferramentas, porque isso eu uso no meu trabalho, eu dependo disso para viver, né? Se eu não projetar, se eu não criar os projetos, né? Tipo, não tem trabalho, né? Só que tá, daí a pessoa que não é um profissional da área criativa, por que isso é importante? Porque é importante porque as atividades criativas, a nossa vida criativa, não é o meu, não é o meu. Bom, as atividades criativas, elas são importantes para que a gente encontre soluções para as dores da vida. É da criatividade que vem isso. Por quê? Porque as atividades criativas nos tiram do controle. Porque não é à toa que quando eu entro em flow, quando eu estou criando, o mundo pode cair na minha volta e eu não vou olhar porque eu não tô nessa mente que me domina. Eu estou numa outra mente que acessa diretamente uma sabedoria que é interna. Então a gente precisa ter o contato com atividades que são atividades criativas, para poder estar em fluxo, né? Essa é uma das dicas, né? A outra dica tu trouxe aí também. Ah, os caras vão lá para um sítio, vão para uma fazenda. O que é isso? Tá indo em contato com a natureza. Contato com natureza, contato com silêncio. Os indianos falam, o silêncio é a linguagem de Deus. Quer falar com Deus é no silêncio, né? Então, assim, as tecnologias que a gente precisa para poder sair desse lugar, todas elas são naturais. O silêncio, meditação, natureza, processos criativos. Para mim, assim, as respostas, elas estão nesses lugares, que são simples. E a gente já tem. Nossa, muito legal isso que vocês falaram. Eu fiquei anotando uns negócios aqui, porque a Tuti primeiro falou das crenças, né? Que também está no cérebro límbico, né? E aí, a Vika falando sobre a criatividade, né? Dá até uma alegria, assim, né? Uma gostosura, né? Da gente imaginar que a gente pode ser mais criativa do que a gente já é. E falou também da exaustão, né? Que é um dos grandes problemas da mulher hoje, né? Então, como a Tuti tinha falado a respeito das crenças, que muitas vezes faz com que a gente não consiga sair do lugar. E é verídico isso, a gente sabe que as crenças acabam afundando a gente, né? Se a gente fica mergulhado nelas. Mas para eu ser mais criativa nessa questão da minha exaustão, por que eu me sinto exausta? Porque eu tenho a crença, suponhamos, né? Eu tenho a crença de que para eu mostrar o meu valor, eu preciso agradar todo mundo dentro de casa, por exemplo. E aí eu preciso ficar fazendo incessantemente. E aí eu não tenho tempo para mim. E eu sempre vou me sentir exausta, claro. Porque eu preciso alimentar a minha alma. E quando eu não tenho tempo para alimentar a minha alma, eu fico com essa sensação de insatisfação, de ser insuficiente e tudo mais. E aí depois, para que eu possa criar. E aí, gente, eu não estou falando de coisa grande. Eu vou até dar um exemplo aqui da Tuti, que é muito legal, que é fazer a salada de vidro. Elaborar uma forma de você ter mais tempo. São em coisas pequenas. Ser criativa em coisas pequenas dentro de casa, para que você possa ter esse tempo, para que você não se sinta exausta depois. E tem coisas também que não precisam ser feitas agora. Tem coisas que não precisam. A casa, por exemplo, ela não vai fugir, a sujeira também não vai fugir, vai ficar lá. Dá para você elaborar dentro de você uma forma criativa de aceitar. Fala assim, não, tudo bem, a casa está suja, mas eu posso limpar amanhã. Tipo, numa agenda, colocar isso, né? E aí, você se voltar para você, fazendo esse trabalho de reflexão mesmo. O que você espera? O que você deseja para você? As crenças realmente são muito fortes. Se eu acredito, por exemplo, que para eu mostrar o meu valor, eu preciso realmente me dedicar aos outros,
essa crença por si só já está mostrando que a gente está equivocada, né? Porque você não alcançou essa satisfação. Você está fazendo isso, você não está alcançando essa satisfação. Então, ela já está mostrando para você que ela é meio mentirosa. Então, precisa mudar a rota. Como que a gente muda a rota? Experimentando. É que nem a Vika estava falando. Precisa executar, precisa entrar em movimento e ir experimentando. E aí fazer, que nem na certificação a gente aprende bastante a respeito da a certificação Caísa Moreira, né? A gente aprende bastante sobre o minimalismo, né? É trazer aquilo que é essencial só para aquele dia. E fazer mais coisas para você, dar uma olhada para você. Prestar atenção como você se sente. Sem prestar atenção como eu me sinto, eu vou entrar nesse lugar aqui de ficar fria comigo. E isso vai interferir em todas as áreas da minha vida. E eu anotei algumas coisas aqui também, enquanto vocês estavam falando. Eu acho que é o que a Vika tinha comentado, assim, dessa questão da criatividade, da gente ter aquela ilusão de que achar que a criatividade é só desenhar ou dançar, ou ter música também tem isso, né? Mas é importante ter. Eu sinto que às vezes eu tô desconectada, eu preciso ligar uma música e dançar, eu preciso desenhar, eu preciso mexer em coisinhas pequenas, né? Mas depois que eu ativei isso, é olhar com cada coisa para criação, né? Para nossa criação do negócio, ou criação de uma transição de carreira, ou criação do que for fazer, né? Então, tem coisas que... Isso que a gente estava comentando da casa, é algo que eu pratico muito. Eu não gosto mesmo de coisas de casa, de limpeza, de coisa. É uma coisa que... Louça, roupa, essas coisas. É um momento que eu tenho que... Assim, que me cansa, realmente me deixa exausta naquele momento. Aí não tem como, depois disso, eu querer fazer uma outra coisa, sentar no computador e criar, se eu acabei de fazer algo que me deixou, que roubou minha energia ali, porque eu não gosto de fazer, né? Mas, nesse sentido de olhar para a criatividade, né? Até no lavar roupa eu tive que olhar diferente. Então, do tipo assim, eu prefiro comprar um amaciante que é colorido, porque na hora que eu vou colocar ali, me inspira a forma, a cor que ele é. Então, na hora que eu vou escolher lá, que o meu esposo vai comprar, a gente já sabe que é alguma cor que inspire ali na hora que tu vai usar na máquina, né? Outra coisa lá na hora de estender as roupas, por exemplo, eu gosto de estender as cores ou por categoria, ou sei lá, calça, camiseta, fazer algo que me deixe, que é a minha característica de estar as coisas organizadas, alinhadas. Então, algo assim, antes da louça eu vou organizar a louça para lavar ela, ao invés de lavar tudo que está ali misturado e demorar mais tempo, né? Então, criar essas coisas de criatividade para mudar alguns hábitos. Esse congelamento também tem a ver com um hábito de anos que a gente aprendeu a ser domesticada, foi sendo domesticada, aprendeu que eu tinha que trabalhar muito, que eu não posso parar, e que eu tenho que ser a fria, como ela fala aqui. Como se fria fosse um grande feito, né? Eu não posso chorar, não posso sentir, eu tenho que estar bem o tempo todo e cuidar de todo mundo. Então, isso é um hábito que vem de outras gerações lá da ancestralidade, desde o início da criação humana, né? A questão da mulher ser inferiorizada ali. Então, eu vou precisar achar uma forma de mudar esse hábito. E esse congelamento, eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês estavam falando, e desvincular essa criatividade do só ser dança, ou ser música, ou ser desenho. Mas que em cada coisa que eu faço, até na leitura do livro, até no post-it que eu vou colocar aqui ou ali, tem que ser criativo em outras coisas para ampliar essa visão, né? E como a Vika tinha comentado, é estar em movimento, né? É estar em movimento. Então, eu acredito que as minhas alunas, que a persona que as pessoas falam, né? Se a minha aluna ela não entra em movimento, em ação, eu não consigo ajudar ela a partir daquilo. Porque a criatividade se desenvolve na ação. Então, eu posso entregar bilhões de ferramentas maravilhosas, mas se ela não pôr em prática, não tem como entrar realmente, entender esse movimento e sair do congelamento. É como se eu estivesse carregando de informações a pessoa, só que ela não coloca para fora a criatividade de fato, né? Eu fico com a carga pesada de tanto conteúdo
né, de vários cursos que eu já comprei, de outras coisas assim, só que daí eu não coloco aquilo em prática, vai ser mais um acumulado ali depois. Isso também abafa essa criatividade, né? Vou congelando, congelando, congelando cada vez mais e não consigo enxergar isso. E aí, outra coisa que a gente comentou aquele dia que a gente falou sobre esse sair do controle, né? Eu acho que o Patinho Feio ali, ele teve a escolha dele, que ele foi indo de lago em lago, ele não controlou nada, ele simplesmente foi indo, né? Foi o lado certo, se era certo, se era errado, ele não sabia naquele momento ali. Ele teve uma escolha e foi indo. O que ele pensou assim, eu preciso sair dali onde eu tô, se eu não sou bem quisto ali, não queriam muito a presença dele, então é melhor eu sair daqui e vou achar o meu lugar no mundo, né? Vou entender aonde que eu devo ficar. E essa questão da gente estar sempre querendo controlar essas ações. Se vai dar certo antes, até na hora de lavar a roupa, né? Será que vai dar certo eu colocar a roupa assim ou assado? Será que vai dar certo eu tomar água na taça? Será que vai dar certo eu fazer a organização X, Y, Z? A gente quer sempre estar antes do controle. Isso também congela muito, né? Eu querer já saber, não errar, esse medo de fracassar, ou coisa assim. E então, gurias, o que para vocês esse sair do controle, assim, como é que vocês lidam com isso? Vocês já passaram por isso? Óbvio que sim, mas que situação, se quiserem comentar alguma situação, e como que a gente olha mais para isso, a possibilidade do erro também estar em movimento eu posso errar e posso acertar, e que o erro vai me ajudar de alguma forma, né? Então, que nem o Patinho errou na escolha de vários lagos ali, mas ele aprendeu muita coisa em cada lago que ele passou, né? E levou para o próximo até que ele encontrou a tribo dele, de fato, né? Mas como é que a gente faz esse controle aqui? Eu sei que não é fácil, mas também é uma forma de congelar, querer controlar o que vai acontecer amanhã, né? O que vai acontecer no negócio, o que vai acontecer na vida da gente. O controle faz a gente ficar se punindo, né? Porque se eu não consigo, por exemplo, controlar o que vai acontecer no meu dia hoje, e hoje mesmo já aconteceu várias coisas aqui em casa que eu não estava esperando. E não são coisas muito positivas, assim. Mas se eu olhar para isso, dizendo assim, eu não tenho sorte, eu sou uma azarada mesmo, tá vendo? E todas aquelas histórias do passado começam a vir de novo, da minha incapacidade, não sei o quê, eu vou congelar. E aí, esse é o momento de usar a criatividade, de impulsionar a gente para ir adiante. Porque se eu olho para mim e falar assim, não, aconteceu isso hoje, talvez eu tenha que aprender alguma coisa. Vamos observar. Por que eu estou me sentindo desse jeito? E aí a gente começa a se tratar, olhando a gente com mais amorosidade, com mais empatia, sabe? Parar de se punir. Aí eu estava lembrando também a respeito da questão, né, o fato de a gente ser criativo em casa, mesmo usando essa questão de lavar roupa ou de lavar louça, não importa. Tem também a gente também tem a capacidade de lidar com o outro com criatividade. Porque eu lembrei de uma cliente que estava com problema na casa dela porque os filhos não obedeciam a ela, né? E aí ela sempre gritava, gritava, gritava. E aí ela falou, e não funciona. Mesmo sabendo que não funciona, ela não conseguia agir de uma outra forma. Ela não sabia agir de uma outra forma. E aí, conversando, é que a gente foi esclarecendo melhor na cabeça dela que existem várias formas de conversar, existem várias formas de a gente dialogar com o outro. Mas esse diálogo com o outro também é o mesmo diálogo que eu tenho comigo. E esse diálogo que eu tenho comigo, que muitas vezes faz eu congelar. Eu não presto mesmo. Eu não sou suficiente. Eu estou muito velha, eu estou muito não sei o quê, eu estou muito. E aí isso vai fazendo eu paralisar. E aí chega um momento que eu desisto. Eu posso desistir nesse processo de alcançar o que eu desejo, os meus sonhos, né? Que muitas vezes a mulher nem sabe quais são, né? Bom, eu entendo assim que tem um pouco mais de complexidade aí nesse tema, né? Porque o controle ele é um dos dispositivos do trauma, né? E quer dizer, eu passei
por uma determinada situação, que isso me gerou um trauma, então eu controlo as minhas situações para mim não passar por isso de novo, e obviamente que isso é um processo inconsciente, né? E assim, entendendo que os traumas, assim, eles não necessariamente estão relacionados a grandes eventos traumáticos na vida da gente, mas é como a nossa psique, naquele momento, tinha maturidade para lidar com aquilo, né? E o que isso faz gerando, assim, no nosso desenvolver, na nossa jornada, né? Em comportamentos, né? Um dos comportamentos é o controle. E não por acaso, né? As mulheres são constantemente acusadas, e com razão, por serem controladoras, né? Mas é um aspecto assim, que está muito relacionado com toda uma questão que vem não só daquilo que a gente viveu, mas do que a gente herdou também, do que as nossas ancestrais viveram, e do que a gente herda também, né, do inconsciente coletivo, né, o que a gente absorve do inconsciente coletivo, que inclusive tu já trouxe na tua fala, né, Tuti? Então, assim, eu entendo que todo o processo, assim, de entendimento e esse domínio, sair da armadilha do controle, né? E aí a gente vai ter níveis diferentes de controle em situações, aspectos diferentes da nossa vida, né? Então a gente é controlador em vários aspectos, né? E que isso vai ter momentos que vai ser mais e momentos que vai ser menos, né? Mas o processo da gente poder ter mais sabedoria, né? Saber sair dessa armadilha está diretamente relacionado com o autoconhecimento, né, relacionado em muitos casos com processos terapêuticos para nos ajudar, primeiro entender, né, enfrentar os traumas, né, que são questões bem profundas, e para poder, então, sim, ter ferramentas internas, psíquicas, para poder estar transmutando, para poder estar optando, né, por novas formas, porque muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente é controladora. Aí eu, assim, demorei anos para me dar conta, assim, do óbvio que eu era controladora, né? Esses dias até eu contei uma história que aconteceu comigo na época que eu estava na faculdade. E aí relatei, assim, para um grupo de meninas, assim, que eu estava fazendo um trabalho, né, falando justamente sobre esse lugar, né? E assim, então imaginem, eu fui aquela criatura que eu era militante, movimento estudantil, era representante, era uma liderança, né, e tal, e daí a gente reunia para fazer atividades e tal. E numa dessas reuniões, tinha lá umas 20 pessoas, a gente estava organizando um evento, e eu lá falando, né, porque sempre estava assim, mais em destaque, né, falando. E um amigo meu, que estava no outro oposto da mesa, ele gritou, ele disse, Vika, chega, para de falar, não aguento mais ouvir tua voz. Cara, e aquilo, assim, eu fiquei tão chocada, assim, na hora, sabe? Mas, para mim, lá naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, foi um chacoalhão, foi alguém que me ajudou a enxergar uma coisa que eu não via. Eu não via o quanto eu era insuportável, né? Porque eu, enfim, a milhão, falando muito, né? E o quanto tinha de controle nisso, eu fui aprendendo ao longo da vida, porque essa história, ela me visita várias vezes. Porque várias vezes a gente revisita o lugar do controle. Porque não é uma coisa fácil você tirar. Hoje eu decidi que eu não vou ser mais controladora, não existe isso, né? É um processo. Por quê? Porque a gente, historicamente, nós fomos ensinadas a ser controladoras. E nas histórias que você trouxe, você e a Edith trouxeram agora, falando, né, contando das questões de relacionamento, das questões da casa, né? Existe uma expectativa da sociedade que a gente vive de que a mulher dê conta de tudo, de que a mulher seja capaz de deixar tudo em ordem, de que a mulher seja perfeita. E para você poder dar conta de um absurdo que é isso, que é você dar conta de tudo, você ser perfeita, a gente tem a ilusão de que o comportamento ideal é o controle, né? E isso é demandado da gente todos os dias, em casa, no trabalho, em todos os lugares, né? Todas as nossas interfaces, né, de relações sociais. Então, eu entendo, assim, que o controle passa bem por isso, e a resposta sempre, para mim, vai cair nisso. Vai ser autoconhecimento, vai ser
o contato com as nossas tecnologias do corpo, as tecnologias da nossa psique, né? Assim, pensando na criatividade, né, que tu falou aí, que tem essa ilusão de criatividade, são só atividades de pintar, cantar. Cozinhar é um ato de criatividade. Pode ser, né? Porque tudo pode não ser, gente. Desenhar pode não ser um ato de criatividade se ele for uma coisa repetitiva, se for uma coisa assim automática, né, mecanizada. Se for obrigatório, tipo assim, né? Desenhar, pintar, dançar é um processo de criatividade. Agora, se você repete a mesma coreografia. Então, o processo de criativo é você criar inovação, né? E ele pode acontecer em tudo. Ele pode acontecer numa conversa que você vai ter com seu filho, tá? Tem lá uma perguntinha daquelas cabeludas. E aí, na hora... Gente, mães são muito criativas. Na hora, ela inventa uma coisa, uma história. Isso é processo criativo, né? Então, eu acho assim que é um tema pra gente assim que é muito profundo, né? Dá bastante pano pra manga aí, né? Nossa, é muito mesmo. E trazendo um exemplo, agora eu lembrei na hora que você estava falando sobre a dança ou a não ser também um processo, e pode até limitar a criatividade, né? Porque eu lembrei da minha história, quando eu comecei na dança de salão. A escola que eu comecei era uma escola, hoje não está tanto assim, mas era uma escola bem controladora, no sentido do comportamento das pessoas ali dentro, na forma como as meninas se comportavam, como os homens se comportavam, e como se dançava também na regra técnica muito forte do pé ser determinado e tudo mais. Tanto que depois de um tempo, até a professora me falou assim, às vezes parece que tu sempre faz as mesmas coisas, né? E eu disse para ela, mas eu aprendi desse jeito, parece que eu não consigo fazer coisas diferentes. Eu não consigo escutar a música, a melodia da música e fazer algo criativo, seja um movimento de braço, algo diferenciado ali, porque eu estou limitada a medo de fazer diferente do que vocês ensinaram e medo de errar a técnica em si, né? Então, aquilo foi, durante anos, muito bom, o aprendizado que eu tive aqui. Então, eu posso ficar anos sem parar de dançar, porque a técnica foi muito bem aprendida. Mas, depois de um tempo, eu precisava ir para uma escola onde trabalhava a criatividade, onde eu tivesse espaço, né? E, geralmente, na dança de salão, a mulher não tem muito espaço. É o homem que determina, né? E se a gente não impor o espaço, a gente fica ali fazendo só o que ele conduz, né? Então, eu precisei ir para uma escola que me libertasse para criatividade, para conexão, de fato, né? Depois eu acabei trabalhando numa escola de dança que se chamava Conexão, Espaço de Dança, exatamente por isso, porque não era só a técnica, e sim liberava a gente para a criatividade. Então, não ter também o olhar daqueles professores em relação à técnica foi uma libertação ali no sentido de eu posso dançar agora aqui, fazer a minha liberdade. Então, tem isso de limitar. Realmente tem a gente achar que simplesmente começar a pintar aqui, sendo que eu vou copiar um desenho ou eu estou forçando a barra ali, realmente não vai adiantar, não vai produzir essa criatividade, né? E aí, pra gente ir finalizando, essa última parte que ela fala do mexa-se, né? Então, mexa-se como se fosse... Mas é isso mesmo, exerça a sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se, vá em frente. Por isso que eu acho que é o que a gente estava comentando, desse estar em movimento de qualquer forma, para poder entender até esse controle, porque o que tu estava comentando, Vika, sobre a tua história, de tu estar falando, se tu não estivesse falando lá nesse lugar com essas pessoas, ele não te ajudaria ali. Tu não teria a oportunidade dele falar para ti realmente, olha só, para que eu cansei. Esse estar em movimento, até sendo controladora, e se abrir para alguém dizer, olha, peraí, tu está controlando demais aqui esse ambiente, dá um tempo aqui para mim, dá um tempo para fazer minhas coisas, né? E tudo mais. Mas a gente está em movimento em várias coisas, até do que a gente quer, qual é o objetivo que eu quero de vida, seja o mínimo que for, né? Mesmo que eu não saiba o sonho, como a Edith disse,
E a maioria das mulheres que eu pergunto não sabe qual é o seu sonho, realmente a pessoa não sabe dizer qual é o seu sonho, mas eu tenho um objetivo pequeno agora para construir, ou daqui a um mês, daqui a 2, seja o mínimo que for, é estar em movimento atrás daquele objetivo, seja o quanto parecer que é irrelevante, mas é se colocar em movimento atrás desse objetivo, né? E o que vamos, para a gente finalizar, o que vocês quiserem deixar de mensagem final para essas mulheres se mexerem, se colocarem em movimento, vá em frente realmente nos seus objetivos. E que é isso, esse patinho feio traz. Eu não estou no lugar adequado. Eu não pertenço àquela tribo. Ou eu nasci ali por acaso. Eu posso procurar outros ciclos, eu posso ir para outros lagos, eu posso estar em movimento para não congelar também, deixar esse foco da criatividade ativa, né? E aí, meninas? Estar em movimento, que nem a doutora Clarissa está falando aqui, a gente haja, luta, vai a luta. Aqui, a opção não é nem congelar e nem paralisar e nem fugir. Porque a gente tem essa tendência também de fugir, que nem a Tuti falou no começo, né? Ah, vou assistir o Netflix, vou ver um filme, vou fazer outra coisa. Essa é uma fuga que a gente usa, né, para não encarar os nossos monstros assim de frente, né? Então, ela fala aqui para a gente lutar, que nem o patinho feio, não se resignar naquela situação. E não precisa ser nada grande, a gente vai fazendo aos poucos, mas sempre tendo essa mentalidade de que eu preciso me colocar num lugar importante dentro da minha vida. Eu não posso me deixar tão de lado assim ao ponto de eu congelar. Eu sei que é meio complexo isso de falar, né? Porque quando a gente está nesse estado, parece que tem uma cortina na frente e não deixa a gente ver, né? Não deixa a gente ver que tem um outro lado. Mas não tem outra forma, não tem outra forma. Eu sinto dizer, mas não tem, precisa encarar. E vai aos poucos para que você possa lidar. Tem muita coisa na internet hoje que pode ajudar você a ir clareando a sua mente, sabe? Mas são coisas pontuais para você, não é ficar, né, navegando na internet só. Né? Porque isso não vai ajudar, isso entorpece, na verdade, né? Isso faz com que você, na verdade, esteja fugindo daquilo que você precisa fazer. Então, dá uma olhadinha para suas crenças, como é que elas estão. Dá uma olhadinha nas coisas que estão impedindo você de alcançar o que você quer. Talvez você nem saiba que quer alguma coisa, mas a mulher selvagem sabe. E é essa abertura que a gente precisa dar, né? Não tem como. Por isso que eu acho que a gente se sente tão meio que infeliz fazendo todo dia a mesma coisa, sabe? Lavando louça, lavando roupa, servindo um, servindo outro. Porque essa criatividade é tão inata em nós que ela fica gritando para sair. E aí, quando você fica repetindo sempre o mesmo padrão, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, vem essa insatisfação. Então, dá uma relaxadinha, abre espaço dentro de você, abre espaço na sua casa para você, sabe? Dá uma limitada aí, para que você possa se enxergar e sentir o que você precisa sentir. E assim, começar a florear, a florar, né? Não é florear, florear também, vamos colocar flor aí também. Para que você possa... florear, não. Florear a sua vida de uma outra forma, sabe? Não ficar vendo um dia, todos os dias são cinza, todos os dias são cinza. Eu estou falando do lugar que eu conheço bem. Conheço bem. E no meu caso foi o relacionamento que me levou para esse lugar. Mas tem muitas formas que pode estar acontecendo com você que está te levando para esse lugar cinza. Então, a atitude depende de você colorir, de você iluminar esse caminho, abrindo esse espaço dentro de você, né? Uau, Edith, adorei. Acho que disse tudo, né? Depende da gente, é uma decisão mesmo, né? Como tu falou, de encarar, né? De olhar para isso e tomar uma atitude, né? E gostei muito de ouvir você falando, assim. E acho assim que está relacionado também com essa coisa de atrás da nossa turma, né? Eu acho que é um pouco assim, é uma das coisas que o conto do Patinho Feio nos traz, né? É a gente ir atrás da nossa turma.
porque a gente fica tanto tempo assim tentando se adaptar àquilo que é a nossa sociedade, a nossa família espera de nós, e isso vai nos entristecendo, e chega uma hora que a gente deseja, né, encontrar algo, um lugar no mundo onde a gente se sinta bem, né? E é nesse momento que o Patinho Feio se liberta e ele se empodera. É quando ele é na interface com esse outro igual a ele, né? Que é uma forma diferente. A Lucilena Galvão fala assim, que é uma forma que o Patinho Feio, na verdade, o cisne, né? Ele representa, a representatividade dele é uma forma diferente de navegar. Né, uma forma diferente de deslizar sobre as águas que representam o plano material, a nossa vida material. Né? Então, quando a gente encontra a nossa turma, encontra os nossos pares, as coisas também começam a fazer sentido. Mas para poder encontrar, tem que fazer isso que a Edith falou, né? Tem que tomar uma decisão. Eu quero sair desse lugar que me dói. Eu quero sair desse lugar que me fere, né? E fazer esse movimento. E aí uma última coisa que eu não quero deixar de falar, que me passou assim na primeira fala da Tuti, é que tu falou assim, né, da questão da vulnerabilidade, né, da questão assim dessa exigência que a gente tem de não errar, porque isso não existe, isso é irreal, é uma expectativa assim que não tem como se realizar. A gente vai errar. E a gente vai retornar para aqueles lugares de sombra da gente que a gente não gosta. A gente vai voltar a ser a controladora em algum momento. A gente vai voltar a ser perfeccionista. A gente vai voltar a se sabotar. Ciclicamente. Só que a gente precisa estar atenta que, se a gente tomar uma atitude, como a Edith falou, né? Se a gente tomar uma decisão e encarar isso, cada vez que a gente voltar, a gente já está voltando diferente. A gente já tem ferramentas ali para se dar conta do lugar que a gente está, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, também de se permitir estar em aprendizado, em processo de aprendizado, em processo de maturação, né? De evolução enquanto ser humano, né? Porque eu acho que é isso que faz a gente conseguir continuar adiante cada vez que a gente cai, né? Obrigada. Vocês falaram tudo, realmente essa questão do... Eu falo muitas vezes, eu vou no mesmo assunto com a minha terapeuta, né? Eu falo para ela, eu sei que nós vamos falar disso de novo, mas eu sinto que hoje isso está um pouco mais longe. Antes estava assim, aquela sensação de como se estivesse acontecendo aqui, agora. Daí, na próxima sessão, mais pra frente, em outro momento, em outro mês, tá mais distante um pouco. Depois, na próxima, a gente tá indo a essa aceitação de que cada volta da espiral da vida que eu tô dando, eu vou rever, tomei aquela decisão, decidi que eu não vou ser mais a controladora, mas eu vou continuar ainda, vai vir de novo essa sensação, porque é um hábito também. De uma hora para outra não vai sumir isso, a gente gosta também de estar no controle, a gente aprendeu a tomar decisões pelos outros, ajudar os outros e estar ali o tempo todo. Então a gente se sente bem nessa posição da mãe do mundo, né, do estar ali. Não é fácil parar de fazer isso. Quando a gente vê, tá no automático, tô lá cuidando de alguém ou controlando alguma coisa, ou não estou fazendo porque eu quero o controle. Mas é bem isso que a Vika falou, esse aceitar que vai vir de novo, essas sensações, elas não vão desaparecer. O autoconhecimento não é agora eu me conheço e eu vou sumir com determinadas crenças. Não é. Na verdade olha só, é a auto-observação de que eu voltei para aquele caminho, né? Voltei para o controle, voltei para a mulher, para a síndrome da impostora, voltei para o perfeccionismo. É observar e ter uma ação novamente. Esse movimento vai ser paralisei e vou entrar em movimento de novo. E essa questão de se observar o tempo todo e que a vida é um fluxo, ela não é linear, onde eu resolvo agora minhas crenças e tá tudo bem e ponto final, né? E amanhã eu vou ter outra coisa. Mas como a gente falou, tomar essa decisão de eu vou me colocar em movimento e que uma decisão às vezes pode ser bem difícil, mas eu vou passar por aquilo, eu vou ter que experimentar se aquela decisão foi certa ou não. E se eu tiver que voltar atrás, tá tudo bem. Mas eu vou ter que experimentar um pouco o erro para saber a sensação dele, porque a gente também não sabe o que é certo
tem algo determinado lá que alguém criou, que é certo ou não, mexer no computador de diversas formas, de um jeito ou do outro, mas eu vou ter que experimentar e errar para saber se aquilo é mesmo certo ou não, que jeito é o certo, seria isso, né? Mas acho que era essa a mensagem hoje, a gente falar desse congelamento, falar desse se mexer, da gente se colocar em movimento, para cada coisa, todas as áreas, seja relacionamento, amizade, empreendedorismo, e tudo está interligado. Não é assim, eu sou a mulher do negócio, agora está separado da mulher que é dona de casa, está separado da mulher que é esposa. Não, eu vou controlar, do mesmo jeito que eu controlo o casamento, eu vou controlar na empresa, vou querer controlar lá no outro lugar, né? Então, tudo está interligado, esse autoconhecimento, eu vou acabar tomando uma decisão aqui que vai influenciar nas outras áreas da vida, né? Então, era isso hoje, gratidão, meninas, por estarem aqui mais uma vez, que Las Lobas Círculo, né, que é essa mensagem da gente trazer essa loba, que é essa mulher que realmente toma a decisão, que olha que tem uma força que ajuda a tomar essa decisão, que é essa loba, a mulher selvagem, a mulher que realmente toma a decisão de juntar os seus ossos e dizer, eu vou correr livre no caminho que eu quero, no objetivo que eu quero. Não sei ainda o que caminho que eu quero, vou correr mesmo assim no deserto, seja para lá ou para cá, mas eu vou fazer alguma coisa para ver, até entender que objetivo eu quero, né? Porque às vezes a gente, estando paralisado, não tem como saber o que eu quero também, eu não estou experimentando nada. Mas mais uma vez, gratidão, Vika, gratidão, Edith, e gratidão a todo mundo que está passando por aí ou que vai passar depois. Muito obrigada, Tuti. Obrigada. Beijo. Gratidão. E quem chegou agora vai lá e assiste a live gravada lá no perfil da Tuti. Isso. Isso mesmo. Beijo. Obrigadão, gente. Beijão. Até.